Vamos calcular a massa molecular. Para podermos fazer o cálculo de massa molecular, vamos usar o número de massa atômica e assim como o número de átomos que cada elemento químico apresenta. Como se faz isso? Vamos. Massa molecular vai ser igual ao que? Vamos pegar qual é o primeiro elemento, sódio. Qual é a quantidade, qual é a massa atômica de sódio? 23. Então vamos escrever aqui o que? 23 vezes o que? O número de átomos aqui de sódio. Nesse caso é 1. Se não aparece nada é 1 vezes 1, que vai dar o próprio 23. Ainda mais, vamos pegar o outro elemento que está aqui. É o que? Oxigênio. Oxigênio tem quanto aqui em termos de massa atômica? Está aqui 16. Então vamos colocar aqui 16, número de massa atômica, vezes o número de átomos que apresenta. Aqui só apresenta também um átomo, então vai ser vezes 1, que vai ser o próprio 16. Ainda mais, vamos ainda adicionar com aqui qual é o número de massa de hidrogênio em 1. Vamos colocar aqui 1. Depois, vezes, qual é o número de átomos que apresenta? Aqui, apresenta um átomo. Então, multiplica por 1. Então, daí o que nós teremos? Massa molecular vai dar igual a quanto aqui? 23 vezes 1 dá 23. Ainda mais, 16. Vamos fazer aqui 16 vezes 1 vai dar 16. Bem sabem que multiplicação e adição primeiro é multiplicação, depois vamos adicionar. Depois 1 vezes 1 vai dar quanto? 1. Já temos. Depois massa molecular. Quanto é que vai dar massa molecular? Massa molecular vai ser 23 ainda mais 23 mais 16 dá quanto? 23 mais 16 aqui dá, vamos ficar com 39, ainda mais 1 vai dar quanto? 40, certo? 40. 40 o que? Unidades de massa, unidade de massa atômica. 40 unidades de massa atômica. Próximo passo, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a massa molecular. A massa molecular de ácido clorídrico. O que nós vamos fazer? Massa molecular vai dar igual, o hidrogênio tem 1 de massa, então vai ser 1 ainda vezes, qual é a quantidade de átomos? Aqui apresenta 1 vezes 1, ainda mais, cloro apresenta qual é a sua massa? 35 vezes quanto? Vezes 1 átomo que está aqui, vezes 1 átomo. Depois, massa molecular vai dar igual a quanto? 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. Mais 35 vezes 1 dá quanto? Dá 35. Logo daí, a nossa massa molecular será igual a 1 mais 35, que vai dar quanto? Vai dar 36. Unidade de massa atômica. Qual é a massa molecular de cloreto de sódio? Para fazermos o cálculo da massa molecular de cloreto de sódio, também não muda nada. Massa molecular vai dar igual. Pegamos o número de massa de sódio é quanto? Conforme aqui, 23. Então vamos escrever aqui 23 vezes. Qual é o número de átomo? O número de átomo é 1. Vamos colocar aqui 1. Ainda mais, qual é o número de massa de cloro? 35. 35. Ainda vezes 1. Tá certo. Daí vamos, o número de massa vai dar igual a quanto? 23 vezes 1 dá o próprio 23. Ainda mais, 35 vezes 1 vai dar quanto? 35. Certo. Então, qual será a nossa soma entre 23 e o 35? Aqui teremos 5 e este 8. Então, daí temos quanto? 58. Certo? 58 que é unidade de massa
atômica. Exatamente. Fim, vamos aqui calcular a massa molecular de água. Então, a água temos aqui hidrogênio. Hidrogênio, qual é a sua massa? Conforme o que nós sabemos, hidrogênio, a sua massa é quanto? 1. Então, vai ser 1 vezes, ainda tem quantos átomos? Tem 2 átomos. Então, aqui no lugar de átomo, vamos colocar o que? 2. Ainda, o que? Ainda mais, o que? 16. Porque a massa do oxigênio é 16. Massa atômica, então vai ser vezes, ainda mais 16 vezes quanto? Tem quantos átomos aqui? 1. Então ainda mais 1 aqui. Então o que nós teremos? A massa molecular vai dar igual a quanto? Temos aqui, massa molecular vai ser 2, ainda mais 16. Logo daí, massa molecular vai dar igual a 18 unidade de massa atômica. Então é basicamente isso.